Olá! Vamos aprofundar mais um pouco os conceitos iniciais trabalhados na Unidade 1 que nortearão o desenvolvimento dos tópicos da Unidade 2 da disciplina. Podemos dividir os sistemas produtivos de um processo industrial de acordo com o tipo de regime de operação. Tipo de regime de operação. Um processo industrial pode ser classificado de acordo com o seu regime de operação. Operação em regime descontínuo ou embatelada. A massa de insumos não cruza as fronteiras do processo durante o tempo da batelada. O sistema é alimentado e os produtos são retirados de uma só vez, no início e ao final do tempo de processo, respectivamente. Assim, o processo ao longo da batelada se comporta como um sistema fechado. Normalmente, essa estratégia de operação é usada para produzir pequenas quantidades de especialidades químicas, produtos sazonais ou feitos por encomenda. Operação em regime contínuo. Há continuamente a passagem de massa de insumos através das fronteiras do processo, através das correntes de entrada e saída, além de correntes secundárias ao processo, como o reciclo e o bypass. Desta forma, o processo se comporta como um sistema aberto. Esta operação é característica de grandes volumes de produção, como ocorre, por exemplo, no refino do petróleo. Operação em regime semibatelada ou semicontínua. É qualquer processo que não é operado em batelada ou em regime contínuo. Um exemplo desse tipo de processo é aquele em que uma massa de líquido é alimentada em um reator e gás é borbulhado durante certo tempo através do líquido. Ao final, a passagem de gás é interrompida e o líquido é retirado do reator. Geralmente, o treinamento para operação da fábrica e condução do processo industrial é feito na planta piloto ou na unidade de processo descontínuo. Nesta etapa, todos os engenheiros com atribuições no processo podem coletar dados de operação e analisá-los criticamente. Esta experiência fornece uma base excelente para todos os operadores. As questões operacionais que devem ser respondidas nesta etapa são: é possível eliminar alguma etapa? É possível combinar alguma etapa? É possível modificar alguma etapa? É possível simplificar alguma etapa? As respostas destas perguntas frequentemente aperfeiçoam e aumentam a lucratividade do processo industrial. Tipo de comportamento das variáveis de processo ao longo do tempo. A operação de um processo também pode ser classificada conforme o comportamento de suas variáveis ao longo do tempo. Operação em regime estacionário ou permanente. Os valores das variáveis de processo, como temperatura, vazões e concentrações, não variam com o tempo em qualquer posição fixa, ou seja, a derivada parcial dessa propriedade em função do tempo é zero. Operação em regime transiente ou variado. Os valores das variáveis variam com o tempo em alguma posição fixa do processo. Conforme já estudamos na Unidade 1, os processos em batelada têm uma natureza tipicamente transiente, enquanto os processos contínuos operam normalmente em regime estacionário. Na Unidade 1 da disciplina, comentamos sobre as operações unitárias de um processo industrial. Vamos conhecer um pouco mais sobre essas atividades. Qualquer processo industrial, qualquer que seja a sua escala, pode ser decomposto numa série coordenada de ações, chamadas de operações unitárias do processo. As operações unitárias são o esqueleto de um corpo de produção. Cada operação unitária é realizada por um equipamento ou conjunto de equipamentos em série específicos para esta atividade. O número destas operações unitárias básicas não é muito grande, apesar de que nos últimos anos há uma tendência constante de introdução de novas técnicas de processamento. Podemos dividir as operações unitárias em três grandes áreas de aplicação. Operações mecânicas. Operações com sólidos. Fragmentação, transporte, peneiramento, mistura e armazenamento. Operações com fluidos. Escoamento de fluidos, bombeamento de líquidos, movimentação e compressão de gases, mistura e agitação de líquidos. Operações com sólidos e fluidos. Fluidização de sólidos e separações mecânicas. Sólido-sólido, líquido-sólido, sólido-gás, líquido-gás e líquido-líquido. Transferência de calor. Transferência de calor por condução,
aquecimento e resfriamento de fluidos, condensação, ebulição, evaporação, transferência de calor por radiação, transferência de massa, destilação, absorção e stripping de gases, adsorção, extração líquido-líquido e líquido-sólido, lixiviação, secagem e umidificação de gases, secagem de sólidos, cristalização, troca iônica. Em um processo industrial, geralmente encontra-se uma série de operações descritas anteriormente, específicas para cada etapa do processamento do produto e em etapas paralelas auxiliares. Não é um requisito do engenheiro de produção dimensionar cada equipamento ou operação unitária. Esta tarefa é designada aos engenheiros e equipes de engenharia com linhas de formação específicas para esta área. Mas como integrante deste grupo, é importante conhecer os princípios físicos fundamentais de cada uma das operações unitárias e os equipamentos a ela associados. Na unidade 2 da disciplina, conhecemos aspectos de mercado e de engenharia de processo necessários para o projeto básico de implantação de um processo industrial. O engenheiro de produção deve ter este conhecimento como um diferencial, pois atuará em contato direto com as equipes específicas de engenheiros responsáveis por cada etapa do processo industrial e muitas vezes fará parte da equipe de gestão destas unidades industriais. Não esqueça de acessar a trilha de aprendizagem em seu ambiente virtual de aprendizagem. Lá você encontrará outros materiais de apoio que contribuirão para a sua formação e fixação dos conteúdos da disciplina. Bons estudos e até a próxima unidade!